600 soldados portugueses. Era tudo que Antônio da Silveira tinha dentro da fortaleza de Dil, na costa noroeste da Índia, em 1538. Do outro lado das muralhas, uma frota otomana acabava de chegar com milhares de janízaros, a infantaria de elite do Império Otomano, somando-se a um exército de Guzerate que já cercava a ilha há meses. Os números não fechavam, algo em torno de 70 galés contra um punhado de canhões portugueses. Cerca de 23 mil homens contra algumas centenas de defensores. Quando o Pachá otomano enviou a primeira carta exigindo a rendição, prometeu esfolar vivo cada soldado caso a fortaleza não fosse entregue. A resposta de Silveira não foi um pedido de socorro, foi um desafio. E nas próximas semanas, esse punhado de homens transformaria pedras, fogo e disfarces em uma das resistências mais célebres da história militar portuguesa no Oriente. A fortaleza de Dil não surgiu por conquista direta. Em 1535, o sultão Bahadur Shah de Gujarate cedeu o terreno aos portugueses por puro desespero. Pressionado pelo Império Mogol, que avançava sobre o seu território, ele precisava de um aliado capaz de garantir proteção militar caso o reino fosse engolido. Antes disso, em dezembro de 1534, o Tratado de Bassaim já havia entregado aos portugueses uma faixa estratégica da costa, incluindo Bombaim. Dil era a peça que faltava. Um porto na entrada do Golfo de Cambaia, posicionado bem no caminho das rotas de especiarias entre a Índia e o Egito sob domínio otomano. Bahadur Shah nunca aceitou de fato essa presença. Tentou negociar a retirada dos portugueses e morreu de forma obscura, afogado durante essas negociações em 1537. A morte do sultão abriu uma disputa de sucessão em Gujarate, e o novo governante encontrou um aliado disposto a resolver o problema português de uma vez, o Império Otomano. A oferta era simples. Suleiman, o Magnífico, já tentara expulsar os portugueses do Oceano Índico antes, e Dil representava a chance de cortar de uma só vez o fluxo de especiarias que escapava ao controle de Constantinopla. Bastava unir as forças de Gujarate à frota egípcia otomana, comandada pelo veterano Pachá Suleiman, e a fortaleza cairia. Em 1537, a primeira tentativa já havia testado as defesas. Milhares de homens cercaram a guarnição portuguesa, então com apenas algumas centenas de soldados. Antônio da Silveira resistiu, mas o que ninguém em Dil sabia em 1538 era que a frota que se aproximava agora seria a maior expedição naval otomana já enviada ao Oceano Índico. Durante esse primeiro cerco, um nome começou a ganhar destaque: Lopo de Souza Coutinho, que mais tarde se tornaria um dos cronistas do episódio. Num cenário em que qualquer saída parecia suicídio, ele liderou uma surtida com apenas 14 homens contra forças muito superiores e voltou vivo, com armas, mantimentos e a moral da fortaleza renovada. Coragem não lhe faltava. Este homem comandou 14 soldados contra centenas de inimigos e venceu. Se você acha que ele foi corajoso, deixe o like no vídeo para que essa história chegue em mais gente. Em 26 de junho de 1538, as forças de Guzarate cruzaram o canal de Dil e avançaram pelo lado ocidental da ilha. Antônio da Silveira sabia que a fortaleza ainda não estava pronta para resistir a um cerco completo. Erguida apenas 3 anos antes, em 1535, ela ainda carecia das defesas que receberia depois. Diante do avanço inimigo, os portugueses fizeram o que podiam. Encheram seus reservatórios de água e queimaram os próprios depósitos de mantimentos na cidade, recusando-se a deixar qualquer suprimento útil para o adversário. Recuaram então para o extremo leste da ilha, onde se concentrava a fortaleza, protegida por muralhas de quase 9 metros de espessura e equipada, segundo os registros da época, com perto de 200 de peças de artilharia distribuídas entre baluartes e navios de apoio. Ali, a prioridade passou a ser uma só: aguentar o tempo suficiente para que alguma ajuda pudesse chegar de Goa. Durante os 2 meses seguintes, Guzarate manteve apenas um bombardeio de baixa intensidade, incômodo, mas incapaz de romper as muralhas por conta própria. Os ataques rápidos, liderados por oficiais como Lopo de Souza Coutinho, continuaram a incomodar o inimigo, capturando suprimentos e desorganizando linhas de cerco.
Cada pequena vitória servia para lembrar aos sitiados que a fortaleza ainda não tinha sido dada por perdida. Mas o que parecia ser um cerco contido mudou de figura em 4 de setembro. A frota otomana finalmente chegou a Dil, pegando a guarnição portuguesa completamente de surpresa e bloqueando a fortaleza também pelo mar. 3 dias depois, em 7 de setembro, uma forte tempestade atingiu a ilha, danificando parte dessa mesma frota. E, para os sitiados, trouxe um respiro inesperado. A chuva ajudou a repor as reservas de água que se esgotavam dentro das muralhas. A tempestade passou, e o que os otomanos começaram a desembarcar em seguida não eram apenas mais soldados. Era a artilharia de cerco mais pesada que aquelas águas tinham visto até então, suficiente para reduzir qualquer fortificação a escombros se o bombardeio se prolongasse. Em 5 de outubro de 1538, a artilharia otomana terminou seus preparativos. Reunidos diante de Dil estavam 9 basiliscos, grandes canhões de bronze tão pesados que podiam disparar projéteis de dezenas de quilos, além de 5 grandes bombardas, 15 canhões pesados e cerca de 80 peças médias e menores, um arsenal de mais de 100 bocas de fogo apontadas para uma única fortaleza. Naquela mesma noite, 5 embarcações conseguiram chegar de Goa, trazendo pólvora e alguns reforços para os portugueses. Mas o que esperava a guarnição nos 27 dias seguintes era um bombardeio quase ininterrupto. 7 dias de fogo contínuo bastaram para que parte do baluarte de Gaspar de Souza, uma das torres fortificadas erguidas nos cantos da muralha para reforçar a defesa, desabasse. Os otomanos avançaram com 2 bandeiras erguidas, certos de que a fortaleza estava aberta. Granadas e tiros de arcabuz os repeliram com perdas pesadas. E na manhã seguinte, um segundo ataque encontrou a mesma resistência feroz dos defensores, que se recusavam a abandonar a brecha. Mas o bombardeio não era a única ameaça. Do outro lado do canal, em Gogolá, um pequeno reduto comandado pelo capitão Francisco Pacheco, defendido por apenas 30 a 40 homens, sofria ataques constantes das tropas de Guzerati. Ali, o objetivo era claro: quebrar qualquer ponto de apoio que pudesse aliviar a pressão sobre a fortaleza principal. Quando o bombardeio e o assalto direto falharam, Rudjar Safar tentou outra coisa. Encheu um navio com madeira, enxofre e alcatrão e o lançou em direção ao reduto de Gogolá, na esperança de sufocar os portugueses com fumaça e forçá-los a fugir em desordem. Era uma forma brutal de testar até onde ia a capacidade de resistência de uma posição já no limite. O que esse navio em chamas representava, porém, era apenas o início da fase mais desesperada do cerco, porque a fortaleza principal ainda enfrentaria seu pior momento. Em 30 de outubro, Suleiman Pachá tentou um último golpe. Fingiu retirada, embarcando parte de suas tropas nos navios, uma manobra pensada para baixar a guarda dos defensores e criar a sensação de alívio. Antônio da Silveira, no entanto, não se deixou enganar e manteve as sentinelas em alerta máximo. Ao raiar do dia seguinte, cerca de 14.000 homens divididos em 3 colunas avançaram contra a fortaleza, enquanto a artilharia otomana continuava disparando sem qualquer cuidado com o próprio fogo, atingindo inclusive tropas em terra. Era o ataque que deveria quebrar, de uma vez por todas, a linha de defesa portuguesa. Algumas centenas de atacantes conseguiram escalar as muralhas e hastear suas bandeiras no topo. Os defensores responderam com bombas e tiros vindos do baluarte de São Tomé, abatendo centenas de inimigos e ferindo muitos outros. O que fora planejado como golpe final transformou-se no maior desastre militar de toda a campanha diante de Dil. 2 dias depois, em 1º de novembro, com a relação entre Suleiman Pachá e Qadjar Safar já deteriorada, e com o medo crescente de que a frota do vice-rei português chegasse de surpresa, o comandante otomano decidiu abandonar o cerco e embarcar suas tropas de volta. Silveira não baixou a guarda. Enviou uma de suas últimas dezenas de homens em uma surtida final, mais teatral do que ofensiva. O objetivo era simples: esconder do inimigo o quão reduzida estava a guarnição e dar a impressão de que ainda havia forças de sobra para continuar lutando.
Depois do fracasso do grande ataque e com rumores crescentes de que uma frota de socorro portuguesa se aproximava, Suleimão Pachá decidiu levantar o cerco e salvar o que restava da sua força. A frota otomana voltou a Adem derrotada. Lá, Suleimão Pachá fortificou a cidade com cerca de 100 de peças de artilharia, transformando-a numa base avançada para controlar a entrada do Mar Vermelho e projetar poder sobre as rotas que ligavam o Índico ao Mediterrâneo. Era a admissão de que Diu tinha escapado, mas o confronto com os portugueses no oceano estava longe de terminar. Anos depois, quando os britânicos conquistaram Adem em 1839, pelo menos um desses grandes canhões fundidos para as campanhas no Índico acabaria exposto em Londres como um troféu de um império sobre o outro. Para os portugueses que haviam se rendido no posto de Gogolá semanas antes, o destino foi cruel. Segundo o relato posterior de Lopo de Souza Coutinho, corria entre os sobreviventes a notícia de que todos teriam sido executados durante o transporte de volta ao Egito, apesar da promessa inicial de passagem segura. A vitória em Diu manteve Portugal no controle daquele ponto estratégico do Golfo de Cambaia. A fortaleza só deixaria de ser portuguesa em 1961, quase 4 séculos e meio depois. E o fracasso de 1538 representou uma das grandes derrotas terrestres da campanha de Suleimão o Magnífico contra os portugueses na Ásia, justamente na rota de especiarias que ele queria controlar. Imagina estar dentro daquela fortaleza em outubro de 1538, ouvindo mais de 100 canhões disparando ao mesmo tempo, sem saber se o próximo tiro vai derrubar a muralha ao seu lado. O que você acha que pesou mais na resistência portuguesa? A fortificação, a liderança de Silveira ou os erros do próprio lado otomano? Deixe sua opinião nos comentários. A fortaleza ainda enfrentaria um segundo cerco 8 anos depois, mais longo, mais sangrento e com novas estratégias para esconder o verdadeiro estado da guarnição. Em um próximo vídeo eu conto essa história com todos os detalhes. Se não quiser perder, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.